Antônio Brasiliano, somos da Brasiliano Interrisque. Viemos mais uma vez aqui bater um papo com vocês sobre a questão do programa da DLP. Mas vou focar mais agora, a pedidos inclusive, sobre a questão do recurso humano. Então, senhores, o que eu tenho a dizer sobre isso daqui? Na último Risco no Ar nosso, nós falamos sobre o programa de você tratar o vazamento da informação. Isso é importantíssimo. Agora, não podemos pensar somente na questão tecnológica. Então, o que eu foquei naquele nosso processo é que tem que estar o mapeamento das pessoas que lidam com as informações sensíveis para o negócio e sensíveis em termos de dados pessoais da LGPD, é que elas têm que ser mapeadas e verificar a maturidade dela. Por quê? Para evitar a fuga involuntária das informações. O termo é esse, fuga involuntária das informações. E para isso nós temos que medir essa maturidade. Como? Através de alguns quesitos. Entre eles, o primeiro, verificar a rede social da pessoa. Por quê? Para saber se ela coloca informação da empresa, informação às vezes sensível, dentro da rede social. LinkedIn, Facebook, Instagram, etc. É comum isso. Um dos pontos maiores de fuga da informação hoje em dia, involuntária, é pela rede social. Então, esse é um ponto que tem que ser verificado. Segundo ponto a ser verificado é saber se a pessoa recebeu o treinamento de técnicas de indução, quer dizer, contra-indução, ele saber que aquilo pode ser uma indução, ou técnicas, na verdade, da engenharia social. Não podemos esquecer que isso é um ponto extremamente relevante. Então, esses dois pilares aqui, quando a gente fala sobre ver a rede social e verificar se a pessoa pode ser induzida ou não a falar, tá certo? De forma involuntária sobre determinados assuntos, tá certo? É para onde vaza a informação. Terceiro ponto, se a pessoa está treinada, apta a fazer e praticar o que? Sempre as mesas políticas de mesa limpa, tá certo? Toda vez que a gente faz uma auditoria numa empresa sobre fuga de informação, vazamento de dados, por exemplo, a gente sempre faz auditoria à noite, num fim de semana, e por incrível que pareça, sempre pegamos numa quantidade razoável o que? Documentos em cima da mesa, documento que era para ser triturado e não foi triturado, pendrive largado em cima da mesa, gaveta aberta com o computador dentro, tá certo? Às vezes sem a senha. Então isso às vezes é comum acontecer, principalmente documentos que deveriam ser triturados e que são jogados no lixo integralmente. Já fizemos auditorias em banco, em corretora, em empresas que têm assuntos mais confidenciais, mais reservados, e às vezes no lixo estava lá o documento inteiro dentro de um saco plástico. Vejam vocês como a informação vaza. Quarto ponto, verificar se a pessoa sabe que é importante, ao realizar uma apresentação numa sala de reunião, e leva um pendrive dele, por exemplo, tá certo? E, obrigatoriamente, realmente o pessoal descarrega aquele pendrive, a informação, a apresentação, na área de trabalho do computador, que é comum na sala de reunião. Ao acabar a apresentação, o pessoal esquece de ir lá deletar, tanto na lixeira como, na verdade, na área de trabalho, a informação que está lá colocada. A gente faz auditoria, verificamos também que isso é comum, a gente pega uma série de documentos que se encontram disponíveis na área de trabalho. Então tem que ser olhado isso daí de maneira clara e direta, tá certo? Então esse é outro ponto importante. Mais um ponto importante, faço uma reunião no quadro branco meu da sala de reunião ou no flipchart, deixo aquela informação, acaba a reunião, todo mundo levanta, vai embora, e eu deixo aquele material ou no quadro branco ou no flipchart. Eu já entrei em salas de reunião onde estava lá, por exemplo, o objetivo do fluxo de caixa, redução de preço de produto, fazer promoção, questões estratégicas, e vazam naturalmente, tá certo? Verificar se a pessoa pode ser negligente em estar trabalhando, às vezes, em locais públicos, aeroportos, por exemplo, e usa a rede pública, na verdade, rede aberta, tá certo? Então isso tem que ser regra da empresa, não poder usar a rede aberta, vai usar a rede do seu celular especificamente falando. Então isso é um ponto importantíssimo, importantíssimo, porque rede que está aberta pode ser o quê? Pode ser, na verdade, hackeada, grampeada e todos os dados serem chupados em relação a isso. Então, esses programas, senhores, tem que bater nisso. Vou trabalhar numa viagem de avião, em princípio não se pode trabalhar ou levar documentos sigilosos. Não se pode levar e nem trabalhar, tá certo? Então, a pessoa trabalha, não tem a tela de proteção, quem está do lado lá atrás consegue identificar.
Então a fuga involuntária da informação, ela é, na verdade, um dos maiores, né, motivos da informação vazar pela empresa, obrigatoriamente. Pra vocês terem uma ideia, a gente vai num coquetel, vai numa feira, por exemplo, você joga, na verdade, uma isca e as pessoas que são alvos acabam falando. Por quê? Porque não foram treinadas para falar, né, para não falar sobre esse assunto. Então isso é um ponto fundamental a ser discutido, a ser treinado de maneira clara e direta. Esses quesitos que eu falei com vocês agora aqui, certo? E verificar também a senha do computador, se, como que é a senha, não pode ser o nome dela é 123 ou 123 cifrão cifrão, que isso são coisas completamente, né, absurdas de serem colocadas e de serem praticadas. Por quê? São senhas fáceis. Colocar o nome com o aniversário e por aí vai, nome de filho, neto, etc. Então são dicas que a gente está dando, por quê? Porque a informação vaza por aí, senhores. Eu sempre falo e brinco quando eu dou palestra, eu faço, na verdade, nossos webinars. O hacker ou a pessoa que vai pegar a informação, ele não vai pular de paraquedas, não vai fazer uma ação de comandos, não vai vir tipo ninja. Ele vai no caminho mais fácil que tem. Mais fácil que tem. E a facilidade é pelo vazamento involuntário das informações. Por quê? A pessoa não está ciente que aquela informação ela é, na verdade, classificada, tá certo? Na verdade, e rotulada. Isso tem que ser feito. E avisar a pessoa sobre isso, treinar a pessoa sobre isso, sensibilizar a pessoa sobre isso, tá certo? Então, no programa de DLP, o elo mais forte e o mais fraco da corrente é o recurso humano, sem falar nos quesitos tecnológicos. Nada vai adiantar eu encher de quesito tecnológico se a pessoa que vai lidar com aquela informação não está consciente. Se a pessoa receber o telefonema que eu começar a falar, ela dá com a língua nos dentes. Se eu tomando um uísque no bar, tomando uma cervejinha no bar, se me aproxima alguém, né, e vai começar a puxar o assunto e eu costumo falar, já era. O assunto vai ser vazado de forma clara e direta. Então vale essa dica aqui, vale esse reforço sobre a questão de você fazer um Data Loss Prevention ou um programa contra vazamento de informações, e o recurso humano tem que ser central. Não esqueçam disso. Então tem que ter uma campanha na intranet de vocês, tem que ter uma campanha de endomarketing, e é um trabalho que tem que ser retroalimentativo. Não pode deixar de fazer constantemente. A pessoa tem que ser bombardeada de maneira a se lembrar sempre que aquela informação é classificada como confidencial, como reservada, e que ele não pode estar expondo-a de maneira direta. Ok, senhores? Então essa é a minha dica de novo. Fiz questão de reforçar isso daqui, porque no Isso no Ar eu falei do programa geral como um todo, mas esse é um ponto focal e eu considero de suma importância. Obrigado, até a próxima, até o próximo Risco no Ar.